Gente, tô com vergonha de aparecer aqui. Pra quem é novo, meu nome é Letícia. E pra quem não tá entendendo, é que eu disse pras pessoas lindas e amadas do meu coração que são inscritas no meu canal, eu disse que eu não ia mais vir com um vídeo de história. Só que assim, isso não é bem uma história, não é um acontecimento normal da minha vida, que se bem que roubar uma loja também não é um acontecimento normal. Mas não é um acontecimento normal, é uma coisa muito pessoal, como que dá pra vocês verem no título. É uma coisa da minha vida que fez parte dela e que tá fazendo, porque aconteceu e vai sempre ser marcado, né? Que eu já contei pra pessoas próximas minhas e eu sei de cor e salteado e nunca vou esquecer tudo que aconteceu. Então, bora pro vídeo. E é isso. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on. O vídeo de hoje vai ser eu contando sobre a minha vida com espíritos. Assim, eu desde pequenininha, eu sempre tive amiga imaginária. Ai, me dá até um arrepio de falar, porque pra mim me comove muito. O nome dela era Catiane. E eu vivia brincando com ela. Eu brincava as bonecas, eu escolhia as bonecas. Pra quem tem amigo imaginário já teve, sabe que a gente fala pelo amigo imaginário. E podem falar, quem quiser comentar nos comentários pode me criticar, mas não é uma coisa de criança, não é uma coisa que eu inventei, não é uma coisa, ai, criança tem imaginação. Não é. Pra mim foi uma coisa séria e ainda vai continuar sendo. Foi assim, eu tinha um amigo imaginário, a gente brincava, fazia acontecer os pés dos moleque. E assim, a gente brincava e nessas nossas brincadeiras, quando justamente brigava com a minha mãe, e na minha cabeça parece que tinha uma voz me falando pra me matar a minha mãe. E pra quem não sabe, eu sou adotada, minha mãe me adotou com 2 meses. E sempre a minha mãe sempre deu tudo pra mim, muitas pessoas dizem mimada, pois é, então, mas fui a filha única porque a minha mãe não pôde ter filho. Então ela acabou me adotando e eu tô aqui hoje em dia. Linda e bonita igual a ela. Beijo, mãe, te amo. E daí ela dizia pra mim matar minha mãe. E eu achava estranho. E eu dizia que não, eu não vou fazer isso. É minha mãe, eu amo ela, por mais que a gente brigue, às vezes que me dá raiva, porque às vezes a mãe chegava comigo e ficava puta da cara com ela e essa Catiane me vinha com isso da cabeça. E eu não sou louca da cabeça, ok? Então ela dizia isso pra mim e eu achava um absurdo. E mudava de assunto. Gente, mudava de assunto com ela. E mudar de assunto com a amiga imaginária é uma coisa muito louca. Daí a gente ia começar a brincar. Isso foi se passando. E a minha mãe frequentava a igreja, eu não vou dizer que religião é, eu não vou dizer onde é, por causa que eu não vou estar expondo a imagem, até porque eles não souberam administrar isso. Eu acho que foi muita informação pra cabeça de uma criatura e que não teve nenhuma responsabilidade por saber que eu sou criança. Explicando melhor, eu tava num culto infantil dessa igreja que a minha mãe acompanhava e eu também amava ir, na verdade, amava ir não muito, mas eu ia. E eu tava lá. Daí vieram nesse assunto de amigo imaginário, que amigo imaginário não era de Deus, como muitos devem escutar falar isso. E eu inventei, a Letícia, como sempre. Não é de zoar esse vídeo, mas eu tenho que zoar às vezes. A Letícia aqui, como sempre, meninas e meninos, foi lá e abriu a boquinha que não devia. Tia, eu tenho uma amiga imaginária. Ela diz isso e isso pra mim. Olha, foi a pior merda que eu fiz na minha vida. Daí me perguntam quantos anos eu tinha. Eu tinha o quê? Uns 7, uns 8. Daí eu falei isso. Ele fala, mas na tua idade já não é mais normal ter, já tá grande. Daí, tá, daí eu continuei a falar, mas não é nada, tem que orar, tá. Daí, tipo, eu continuei desenhando lá. Daí nisso eu fiquei desenhando o quê? Deixa eu botar o microfone pra cá, senão não vai. Eu fiquei desenhando mais ou menos uns 5 minutos, vamos comparar. Nada, bateu a irmã lá A irmã mesmo que tava me dando aulinha saiu e depois ela voltou. Mas tinha duas, né? Já tinha 2 professoras e daí uma saiu. E eu continuei desenhando. E depois... olha meus cabelos. Depois ela voltou. E disse, Letícia, tu pode me acompanhar? E eu fui, toda faceira, né?
Chegando lá, pra quem sabe, pra quem frequenta a igreja, agora eu não frequento mais, a igreja geralmente quando vão orar, se reúnem lá na frente. O pastor chama, ó, quem quiser vir aqui na frente pode passar pros obreiros orarem. Daí estavam lá, que bota uma música, né, começa a orar, fala alto, tá, a minha mãe, eu tava aqui, e daí no meio da multidão minha mãe tava lá no outro canto, e eu entrei nessa porta com a irmã. E eu vi que tava orando, tá, mas é boa, estão orando, mas eu achei estranho pra me chamarem só eu. Daí, ó, o vídeo vai ficar enorme. Daí eu peguei e disse, o que a gente veio fazer aqui? Daí disse, a gente vai orar por ti. E eu concordei, né? Daí nisso, orei, daí nisso o pastor chegou e a irmã ficou atrás de mim. E nisso eu já me assustei, eu achei estranha, né? E o pastor começou a botar a mão na minha cabeça. Nisso ele botou a mão na minha cabeça e começou, começou a repreender, a falar um monte de coisa. Daí eu já me toquei que era da minha amiga imaginária que eu tinha falado. E começaram a repreender, a falar um monte de coisa. E daí eu comecei a chorar e a chamar minha mãe, porque era a única reação. Porque como eu era pequena, eu comecei a ficar nervosa, né? Porque queriam manifestar um espírito que não, sei lá, que talvez tinha, quem sabe, mas eu era criança. E daí eu comecei a chorar. E daí quando eu comecei a chorar, eles olharam não, porque eu nem observei cara nenhuma. Eles começaram a dizer, tá saindo. E me apertando, a mulher atrás me apertando, me segurando, firme, achando que eu ia cair pra trás, ia manifestar, e eu ia começar a me debater, mas não foi bem isso. Daí o pastor tá saindo. Isso acabou. Ainda bem que Deus foi bom comigo, porque Deus viu que essa igreja aí, né, que nem igreja dá pra dizer que é, parou a oração. Daí nisso depois o pastor foi lá pra cima e eu fui chorando pra minha mãe. A minha mãe achou estranho, né, porque com aqueles fios tudo não dava pra escutar eu chorando. Eu fui correndo pra minha mãe, me abraçou e a minha mãe olhou pra mim, achou estranho. Nisso eles pegaram e o pastor de lá de cima olhou pra mãe e disse assim, a senhora tem que jejuar muito por causa que a alma dessa igreja tá no inferno. E eu comecei a chorar, né, meio óbvio. Daí pegou e disse, a alma dessa menina já tá no inferno, a senhora vai ter que jejuar muito, porque se a senhora não fizer isso, eu não sei o que vai ser. E parou, e foi isso, depois a gente foi embora. E depois, sei que daí até hoje eu não gosto muito de ir em igreja, porque um trauma meu, né? Mas às vezes eu vou, porque eu gosto de uma oração, que é bom sempre, né? Mas eu não sou muito, não gosto muito. E daí é uma coisa minha, então, né? E daí passou um tempo, eu parei com essa minha amiga imaginária, e a minha mãe, mesmo assim, ia na igreja. E eu comecei a não querer ir, daí eu não ia, lá de vez em quando eu ia. Daí, uma vez eu começava a escutar a voz. Depois disso, eu parei com essa minha amiga imaginária, mas eu começava a escutar a voz. Começava a escutar a gente me chamar, vultos. Às vezes eu achava que a minha mãe escutava a voz da minha mãe me chamando, não era minha mãe me chamando. Eu via a mãe da minha mãe, minha avó, que eu não cheguei a conhecer ela, mas eu vi por foto, eu vi ela parada, me olhando. Uma vez que eu tava brincando que tava nascendo o bebê grávida, eu juro que eu vi ela na porta direitinho ali. Daí eu peguei e comecei a ver essas coisas. Daí passou um tempo e a minha mãe foi pra igreja e eu fiquei, porque daí a minha prima, morava com meu primo aqui nos fundos, aí ela tava lá, daí minha mãe disse, vou deixar a Letícia em casa e daí tu dá uma olhada às vezes nela, porque como é que nos fundos, né, era só passar ar e vir. Daí eu fiquei aqui brincando, como eu sempre gosto de me maquiar, tirar foto. Eu botei o espelho na sala, porque eu tinha medo, tinha medo do meu quarto, tinha pânico dele. Daí eu botava na sala e logo atrás tinha um sofá. Comecei a dançar e ia tirar foto. Daí eu comecei a tirar foto, tudo me arrumar. Eu olho pelo espelho, pelo reflexo do espelho. Eu olhei pra trás, tinha o Renato, o ex-marido da minha mãe, que eu cheguei a conhecer. Tava o Renato sentado, tipo, com as mãos assim e com a perna em cima da outra, sabe? E rindo, mas ele não era ele. Ele tava com os olhos vermelhos, uns dentão, e rindo pra mim. Nisso, eu fui correndo, larguei, sentei no sofá e disse, meu Deus do céu. Daí nisso ele desapareceu, porque eu olhei pelo espelho e eu vi. E daí nisso eu sentei e disse, meu Deus, eu quero ver de novo. Cadê ele? Porque eu queria ver de novo, porque eu tava com medo que ele estivesse do meu lado. Nisso eu fui correndo pra Daiane. Nisso eu botei o pé na casa dele e apagou a TV.
Daí eu contei pra Daiane e depois, nos minutos, ligou a TV de novo. E daí depois disso eu continuei vendo coisas, mas não era nada demais. Cada tempo que você passava, isso ia diminuindo. Daí teve uma vez que eu digo assim que depois disso a minha mãe contou pra uma pastora da igreja, a pastora disse que podia ser um dom meu. Mas eu orava pra Deus pra mim não ter isso, sabe? Porque eu tinha muito medo. E eu também escutava pessoas nos meus sonhos, eu vi pessoas pedindo ajuda pra mim, sabe? Mortas em acidentes. E uns dias depois desses meus sonhos, a gente foi pra São Pedro. Eu não sei o que a gente foi fazer lá com meu primo e a minha prima. E a gente vinha voltando de São Pedro e começou uma tempestade, sabe? No meio da estrada começou uma tempestade enorme. Chuva, 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 que Deus mandava de uma maneira. Daí eu comecei a sentir um aperto. E nisso eu fechei o olho pra orar. Eu tive uma visão. A minha visão seria que a Daiane a gente ia sofrer um acidente, o Roger ia bater, eu tô citando nomes, mas ninguém sabe quem é, ia bater a cabeça no volante, a Daiane ia bater com tudo no carro ali, e ia pra frente, ia bater no carro, e minha mãe tava assim, então ela ia voar, ia furar o vidro assim no carro, ia ultrapassar, ia ficar morta. E a única que ia sobreviver era eu. E eu entrei pro mato adentro e sumi. Nisso, eu abri o olho. Daí eu comecei a cutucar a mãe, vai acontecer alguma coisa. Eu segurei a mãe, porque como eu vi na minha visão que a mãe ia voar, eu segurei ela. Daí eu comecei a dizer, mãe, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E com aquele aperto e orando o Pai Nosso. Por isso que sempre hoje, até hoje, quando eu sinto medo, eu oro o Pai Nosso, paz. Porque eu fiquei com isso, sabe? Daí eu comecei a orar o Pai Nosso. E a mãe disse, para, guria, porque ela começou que o Roger tava nervoso. Porque por causa da chuva. Nisso, a mãe, para, guria, para com isso. Não vai acontecer nada. Sabe por que parou de funcionar? Sabe esse negócio que limpa a água pra poder enxergar? Parou, total, estragou no meio da estrada. E a mãe se assustou e começou a orar, e a gente orava e eu chorava, mas o Roger estava nervoso e a Dani tentando limpar com a mão pra fora, assim, tentando limpar na frente do carro, pode enxergar, quase aconteceu um acidente com ela. Daí o Roger não queria parar porque ele tava com medo de parar lá na estrada, né? E podia ser assaltado, sei lá. E daí ele continuou andando. Nisso ele continuou andando, a gente orando, eu digo que foi as nossas orações que isso ajudou, né? Por causa que ele continuou andando e nisso uma hora a gente quase desceu pra baixo da faixa, quase que a gente foi pra quem é que entende, sabe? Daí depois ele levou um susto, a gente voltou com tudo, daí nisso a gente foi indo. Só que ele não se tocou, que ele foi demais, ele tá na faixa ao contrário. A gente tava no meio dessa e dessa faixa, no caso dos carros pra vir e os carros pra ir, a gente tava no meio. Nisso veio um carro, só que ele não enxergou, juro por Deus, ele não enxergou a luz do carro. O carro veio com tudo, só que não arrancou nada do carro dele. Arrancou o retrovisor no caso, aquele espelhinho, arrancou o espelhinho do outro carro, deu um barulhão com tudo, a gente levou um cagaço. E depois disso, daí a gente levou um cagaço, o Roger parou. Logo depois parou a chuva, acalmou a chuva. E a gente pode vir. E eu digo assim que muitas pessoas vão me criticar, vão dizer que é coisa da minha cabeça, mas eu sei que não é uma coisa que aconteceu comigo, porque eu sei que muitas pessoas já devem ter presenciado esses momentos. E eu consegui ver e realmente iria acontecer alguma coisa. Se não fosse a oração minha e da minha mãe, poderia sim ter acontecido alguma coisa. Ainda bem que eu fui rápida e comecei a orar. Então, essa é a minha que eu presenciei, que eu vivi na minha vida até os meus 12, 11 anos. Eu passei por muito trabalho, eu chorava porque eu não queria mais ver e eu continuava vendo essas coisas que me perturbavam muito. E hoje em dia eu tô bem, eu tô bem melhor. Eu sei que talvez muitas pessoas vão me criticar aqui nos comentários, mas pode criticar porque só eu que sei o que eu passei. Mas se alguém já passou por isso, por alguma coisa parecida, comente aqui embaixo. Eu vou estar respondendo todos os comentários, porque é ruim passar por isso, mas, né, tudo tem um motivo, tudo tem um significado. Então, foi esse vídeo de hoje, não foi um vídeo engraçado como muitos são, não foi um vídeo, né, mas foi que eu quis presenciar, contar isso, que vocês pudessem saber sobre mais a minha vida, porque eu sinto que aqui a gente é uma família, né, tio? A gente é uma família ligada assim, ó, no umbigo umbilical da mamãe, então, né. Então eu posso contar tudo pra vocês, então foi essa mais uma história, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, vou esperar. Se inscreveu?
Vamos esperar mais um pouquinho? Não adianta, vou esperar. Deu, agora já deu tempo. Não adianta dizer que não conseguiu por tempo, porque eu dei tempo. E deixa o seu like aí no vídeo. E compartilha pros amigos, comenta aqui. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que o meu Facebook vai estar aqui embaixo. E o meu Instagram vai estar passando, ó, que nem um truque de mágica. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fechou, galera. Love this.